Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. A paz do Senhor. Vamos orar então, entregar a pastora Marisete nas mãos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor já deu a palavra que nós estamos precisando. E sabemos que você chegou aqui, o Senhor tem essa palavra para você. Fique no sentido de oração, espírito ligado em Deus. E Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos mais uma vez te louvar. Nós te agradecemos porque nós chegamos aqui debaixo da unção do Senhor, da graça do Senhor. Pai, agora nós queremos que a tua palavra seja desenvolvida com rompante do Senhor, vindo do céu, autoridade na sua filha agora. Pai, que as suas palavras não cessam, Senhor, de falar aquilo que nós temos que ouvir. Unge ela com a unção dos céus. Meu Deus querido, guarde a sua família, guarda tudo que é seu, Senhor, em nome de Jesus. E nós te louvaremos, Senhor, porque sabemos que a palavra do Senhor foi dirigida a ela para nos alcançar nessa tarde. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. E nós vamos falar nesta tarde do livro, no capítulo 4. Hoje são 3 capítulos em um só. 4, o 5 e o 6, que fala sobre a vida de Josué, sobre esse homem corajoso, sobre a vida de Caleb. Então, é muito bom nós, quando formos Josué, termos um Caleb no nosso lado e vice-versa, porque esses 2 homens foram os únicos homens que entraram na terra prometida. Talvez eu e você vamos ensinar muitas pessoas, vamos ensinar muita gente, vamos testemunhar muito na nossa família. E talvez muitas de nós não vamos ver todas as promessas que nos foram feitas concernente aos filhos, concernente à nossa parentela, porque às vezes nós não vamos ter o privilégio, como Josué teve, que nós vamos estar falando dele, de viver até os 110 anos de idade e com muito vigor. Então, eu e você temos promessa e nós vamos firmar nessas promessas. Existem algumas que nós vamos alcançar e outras que serão alcançadas pelas nossas gerações, e isso já é um motivo de bênção, já é um motivo de regozijo, já é um motivo de alegria. Ontem à noite, quem estava aqui ontem à noite? Muitas mulheres, né? Ontem à noite, quem viu o louvor foi ministrado pela Marília, pelo Murilo, que são meus filhos. Então, irmãs, para mim, particularmente, não existe coisa mais grande, mais gloriosa na minha vida do que ver os meus filhos ocupar esse altar, não por poder, mas por escolha de Deus, e serem usados por Deus como eu vejo. Então, às vezes, quando você me vê no louvor da Marília, ou do Murilo, me vê chorando muito, me vê falando alguma coisa, chorando ou gesticulando muito, você não se assusta não, porque quando o seu filho estiver aqui pregando ou ministrando louvor, você não vai ser diferente de mim, viu, Júlia? Vai chorar, vai dar glória a Deus, vai transbordar em língua estranha. Vale a pena você se humilhar quando você quer se exaltar. Vale a pena você lutar, vencer as muralhas, derrubar as cadeias, os cadeados de bronze ser rompidos, porque vale a pena servir a Deus. Eu falo mesmo para o Senhor, Senhor, se eu não tiver unção para os meus filhos, testemunho na minha casa, não me use em lugar nenhum, porque eu não tenho interesse. Eu tenho interesse de ver a minha casa firmada na rocha. E é um presente, porque hoje eles já cresceram, estão casados. A Marília psicóloga, o Murilo médico, tem uma vida corrida que vocês não têm noção. Quem é médico aqui sabe, o doutor André sabe disso. Mas ele nunca deixou de adorar e de louvar o Senhor. Então ele fala, mãe, a coisa que eu mais acho bom ouvir, mãe, eu tenho tanta saudade de Deus. Eu tenho tanta saudade de subir no púlpito para ministrar. Mas o meu tempo
não tem me dado condição. Mas eu disse, meu filho, tudo na nossa vida tem uma etapa, né? Então, vamos lá para a nossa lição. Hoje nós vamos ver essas 3 lições aqui. Seja um líder com excelência, conquistando com excelência, e requisitos, tem um desenho a mais ali, vocês não levam em consideração, requisitos básicos para se alcançar excelentes vitórias. Então, hoje nós vamos aprender isso com Josué. A palavra de Deus faz referência desses 2 homens, Josué e Calebe, foram escolhidos por Deus e por Moisés, que os escolheu para entrarem na terra, para ir vasculhar a terra prometida. Então, você tem uma terra prometida, você tem uma promessa de Deus, e você precisa alcançar essa promessa. E eu coloquei ali alguns adjetivos que engrandecem a vida de Calebe, cujo nome dele significa faro, cão, farejador, né? Então, eu e você precisamos ter o faro do Espírito de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial. Sabe para quê? Quando você perceber que o faro não vem de Deus, que aquele cheiro é ruim, que aquela presença é maligna, como a Márcio acabou de falar, estava sozinha na casa dela, começou a repreender, lá não tinha pastor, lá não tinha ministro de louvor, tinha ela e o sangue de Jesus, o qual ela crê que foi vertido na cruz por ela, e ali ela clamou e viu aquela presença maligna ir embora, e Deus a trouxe aqui no domingo à noite para completar a boa obra que precisava ser feita, e é para isso que eu e você estamos aqui nessas tardes, não porque nós estamos desocupadas, que não temos o que fazer, não, porque nós amamos o Senhor em primeiro lugar, e ao nosso lar, porque irmãs, Deus não vai pedir conta de louvor, se eu era ministro de louvor, se eu era ministro da palavra, se eu tenho carteirinha de pastora, se você tem carteirinha de missionário, não. O nosso Deus vai requerer das minhas mãos e das suas, sabe o quê? Os nossos filhos, que são herança do Senhor e fruto do nosso ventre, o galardão. Então, o galardão meu e seu saiu daqui, ó. Esse nós vamos ter que prestar conta para o Senhor. Então, eu coloquei alguns atributos aqui, a vida de Calebe. Ele guardou a palavra do Senhor, ele tinha personalidade, aprendeu a depender de Deus, confiava nas promessas de Deus. Ali tem muito erro, né? Eu fiz hoje, meio correndo, agora de manhã, e assim, eu estava passando muito mal. Eu pensei que eu nem dava conta de vir ministrar essa aula hoje. Mas eu estou aqui porque Deus me levantou e Ele quer falar com você através da minha vida, e eu não vou deixar o inimigo impedir isso. Então, ele confiava na promessa de Deus. Era um homem cheio de esperança. Muitas vezes, irmã, nós perdemos a esperança, sabe por quê? Nós paramos de meditar na palavra, nós paramos de ler a Bíblia, nós paramos de olhar para Deus e às vezes começamos a olhar para as dificuldades. Calebe não. Calebe foi junto com Josué, entrou naquela terra, tinha gigante, mas manava leite e mel naquele lugar. Não pensa você que as coisas vão vir de graça para mim e para você, porque não vai vir de graça, tem que lutar, porque de frouxo o inferno já está quase se enchendo, mas de guerreiros o céu precisa ser povoado, e a minha família, a sua família precisa enxergar em mim e você uma pessoa guerreira, uma mulher que luta, uma mulher que não retrocede. Está difícil, filho, tá, mas vamos seguir com a mamãe. Está difícil com o papai, não, ele vai mudar, a vida vai ensinar, e eu vou prevalecer, nós vamos permanecer na presença do Senhor. Então, ele era um homem que confiava nas promessas de Deus, um homem cheio de esperança, aprendeu a reivindicar na hora certa. Tem muitas coisas que a gente precisa esperar. Vocês já viram tanto que nós gostamos de atropelar, nós mulheres, acho que os maridos demoram demais, que fica enrolando, que não toma decisão, aí de repente você vai tomar a decisão na frente, atropela, toma a decisão errada, toma uma atitude errada, aí vem as consequências, depois atribui isso ao diabo. Não é o diabo coisa nenhuma, é eu e você muitas vezes que atropelamos a hora de Deus na nossa vida, e ele não teve medo das adversidades. Então nós precisamos fazer parte dessa
geração de Josué e Calebe, a geração que entra em Canaã, custe o preço que custar. Eu, você, os nossos filhos vão entrar na Canaã prometida por Deus. Queira Satanás e os seus anjos ou não, eu e você temos uma promessa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tem umas versões que dizem assim, e o mais ele fará. A outra fala, e tudo ele fará. Então é tudo. Então espera, nas adversidades, faz igual a Sandra falou aqui, canta, adora a Deus, sabe, vai para o seu quarto, não fala bobagem não, entra na presença de Deus. Se não dá conta de orar, deita na cama. Muitas vezes eu faço assim, eu não dou conta às vezes de orar, eu deito, fecho os meus olhos e pronto, vai passar. Sabe por quê? Às vezes até você dorme, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, que aos seus ele dá enquanto, então vão dormir, ao invés de falar besteira, deita e dorme um pouquinho, né? Então esses são os atributos na vida de Josué. E as características de Calebe, desculpa. A característica de Josué, ele foi um homem também totalmente consagrado, espiritualmente preocupado. Lá em Josué 3, eu vou ler aqui para você. 3:5. Lá em Josué 3:5 diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então fala assim: o Senhor fará maravilhas no meu meio, porque eu creio na fidelidade desse Deus, o qual eu sirvo. Eu coloquei esses atributos dele, só para vocês terem uma noção. Eu não sei se tem muita gente copiando, às vezes não vai dar para você copiar tudo. Valéria, abre um copinho de água para mim, por favor. Às vezes não vai dar para você copiar tudo, mas não tem problema não. Depois a gente passa até para o seu e-mail, se você quiser, tá bom? Esse estudo, viu? E agora nós vamos para o livro. Quais os tipos de gigante que você tem enfrentado? Obrigada. Quais os tipos de gigante? Ali, quando Josué e Calebe foram entrar na terra prometida, tinha gigantes, tinha gafanhotos, mas eles não olharam para o problema, eles olharam para a promessa. Irmãs, eu não estou dizendo para você viver de fantasia, não. A coisa está acontecendo, está ruim, o lar não está bom, o casamento não está bom, os filhos estão indo para as drogas, e você somente fechar os olhos e ficar como se nada tivesse acontecido. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa fazer como Josué e Calebe fez, crer, obedecer, ouvir a voz de Deus e entrar na terra prometida. Então, a mentalidade de gafanhoto é que tudo que você vê, parece que está muito difícil, parece que vai tudo embora. A mentalidade de gafanhoto, o gafanhoto ele come, né? Ele come a folha, a lavoura, ele destrói. Então, é uma mente que tudo que acontece, ou tudo que vai ser feito, não vai dar certo. A mente de gafanhoto destrói com qualquer pensamento bom, destrói com qualquer pensamento positivo, destrói com qualquer promessa de Deus. Se você não vigiar e não for para a palavra de Deus, você não vai conseguir vencer, porque a palavra, ela tem poder. A Bíblia diz que ela tem, a palavra de Deus, o que ela fala vai ser cumprido. A não ser que não seja de Deus. Quando sai da boca de homens, às vezes, carnais, que estão levados pelo sentimento da carne, cuidado com isso. Existem profecias que não vão se cumprir porque não vieram de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela é fiel e ela se cumpre no tempo certo. E a falta de fé, lá no livro de Tiago fala que a falta de fé é como a onda do mar. Ora ela vem, ora ela volta. Não, hoje eu vou entregar esse problema meu para Deus. Hoje eu entrega. Aí de tarde, quando o marido chega, começa na mesma história, você vai lá, pega o problema de novo, resolve da sua maneira, resolve com a sua fala,
perde a fé, perde a credibilidade naquilo que Deus falou para você que vai transformar. Deus falou para você que está cuidando. Deus falou que não é para você mexer. Deus está falando para você tirar a mão, aí você quer pôr a mão, quer pôr a boca, quer pôr palavra, quer liberar a palavra. Irmãs, não libera a palavra não, porque a palavra liberada fora do tempo, ela se torna maldição. Eu nunca abri a minha boca para os meus filhos para falar nesse burro, bobo, ignorante, nunca. Porque eu sempre, desde que eu converti, eu aprendi que eu ia abençoar os meus filhos, mesmo que dentro das atitudes deles não me levasse a crer naquilo que eu estava falando, eu profetizava. Então profetiza, a falta de fé é fazer você liberar palavras que estão contrárias à vontade de Deus na vida das pessoas que te rodeiam. E muitas vezes é preciso da gente retroceder, muitas vezes é preciso de você parar, outras vezes é preciso de ir para trás, recuar, para o inimigo não avançar na sua frente. Então nós precisamos saber que a falta de fé me faz perder muitas e preciosas bênçãos. E o medo, né? O medo é o oposto da fé. A falta de fé se transforma em medo. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu, esses tempos agora, andava assim meio atribulada com essas questões de assalto, né, que está tendo muito em Goiânia, Brasília. Nós estamos vivendo, irmãs, um mundo de muita maldade, porque os filhos não foram criados em amor, foram criados largados. Essa geração foi uma geração criada largada pelos pais e pelas mães, e entregues à internet, às escolas, às creches. Então, por isso é que essa geração nossa é uma geração má. Então, cuide-se você da sua geração, para que ela seja a geração de Josué e Calebe. Mesmo que o mundo inteiro se corrompa, a sua geração vai entrar no céu, vai marchar com Jesus, vai ter caráter cristão, vai ser homem honesto, vai ser moça honesta, vai casar virgem sim, porque você vai ensinar que a virgindade não é algo banal, como se está fazendo por aí no mundo, não. Então nós precisamos deixar fora esse medo, o pessimismo de que as coisas ruins estão acontecendo no mundo e vai acontecer comigo. Então esse dia eu falei, Deus, está repreendido todo o mal na minha vida com relação a isso, porque quem me guarda é o Senhor, quem dá a ordem aos teus anjos a meu respeito é o Senhor, para me guardar e me livrar de todo mal. E o pessimismo também, desacreditar na palavra de Deus, nós já falamos, e colocar Deus à prova. Eu vou nessa segunda-feira, se Deus não fizer, eu não volto mais. Se o Senhor não me der essa bênção, eu não volto mais. Vai voltar sem a bênção. Sabe por quê? Porque Deus não negocia com ninguém. Ele é o dono da bênção. Ele não precisa negociar comigo e com você. Você precisa apenas acreditar que vai acontecer, mas é no tempo de Deus e não no nosso tempo. E a negligência, às vezes começa uma coisa, não termina. Josué e Calebe foram unidos e foram até o fim. Eles não desistiram, mesmo sabendo que ali era terra de gigante, mas sabia que ia ter vitória. Estratégias para a resolução do problema. Segredos para derrotar os gigantes. Temer a Deus e confiar na sua palavra. Eu não vou perguntar quantas vezes você leu a Bíblia essa semana, a semana que passou. Ela começou ontem a semana. Por aí você já começa a imaginar que tipo de mentalidade você está tendo. Se você não ler a palavra de Deus, você vai começar a ter uma mentalidade deformada. Você vai começar a ver as coisas, vai ver separação aí fora, vai começar a acreditar que o seu casamento também vai por aquele rumo. Você casa uma filha, vai começar a pensar que a sua filha vai começar a herdar aquelas maldições que você herdou, e por aí vai. Mas se você começar a meditar na palavra do Senhor, olha aqui o que o Senhor disse para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que lhe jurei a seus pais que lhe daria. Então, as coisas de Deus, irmãs, elas são conquistadas pelo nosso esforço.
Porque para pegar esse livro aqui, eu pego ele sozinha. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Mas se eu for empurrar esse púlpito aqui, eu vou precisar no mínimo de umas 5 ou 6 mulheres, porque às vezes até 3 homens aqui apanham desse púlpito, porque ele é pesado. Então, para você alcançar a sua bênção, você precisa esforçar. Quem estava aqui ontem, viu a pastora Tereza contando de manhã, que ela jejuou durante a semana toda, porque ela teve um sonho, que um sobrinho dela havia sido assaltado e havia sido morto, uma coisa mais ou menos assim. E daí ela sabe o que ela fez? Ao invés dela ficar remoendo aquilo na cabeça, ela foi para o jejum e para a oração. Jejuou a semana toda. Quando foi no final da semana, quem foi assaltado? O filho dela, o Rodolfo. Eles rodaram com o Rodolfo mais de hora dentro do carro, e a namorada, e não fizeram nada com ele. Sabe por quê? Já havia uma semente plantada, já havia um reforço, porque ela havia se levantado como uma guerreira para derrubar aquela muralha, para entrar naquela causa. Então não murmura não, minha irmã, Deus te deu um sonho, é ruim, vai orar, pede um livramento, porque às vezes a sua família está precisando de passar por aquela situação para começar a acreditar na grandeza e na soberania de Deus. Então houve livramento na vida do Rodolfo, porque houve um clamor por parte da mãe, disse: Senhor, eu não sei com quem é, mas eu já estou aqui, ó, minhas asas estão abertas, o meu joelho está dobrado, o meu jejum já está feito, então quebra o laço, repreende o espírito de morte, e nada aconteceu, para a glória do nome do Senhor. Então nós precisamos confiar na sua palavra, ser servo em todo o tempo. Eu quero ser servo só enquanto eu sou beneficiado por aquilo que Deus faz por mim. Mas quando eu entro na luta, que eu entro na tribulação, aí eu já começo a não servir mais. Quer saber? Não vou à igreja, não vou continuar esse curso, não vou mexer com isso, estou cansada, já tem 3 anos, e se passar 3, 4, 7, gente? Deixa passar, vai passar. Quem entra no vale com o Senhor não mora nele não, passa por ele para adquirir experiência de vida. Agora, muito cuidado com as promessas de Deus e com as nossas vontades e os nossos desejos, viu? Porque os nossos desejos, as nossas vontades, quando não são da vontade do nosso Deus, você sabe o que pode acontecer? Você vai ficar no deserto, porque você não aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Então, muito cuidado com isso. E eles tiveram um acordo, Josué e Calebe, eles tinham uma unidade e um só pensamento, um só coração. Josué e Calebe eram um. Os outros 10 espias, apesar de estarem de estarem com os 2, de terem saído do mesmo momento, investigado a mesma terra, eles eram incrédulos. Cuidado com o que você anda, cuidado com quem você comenta seus problemas, cuidado com quem você confessa suas fraquezas, porque às vezes ali eram 12 espias, só 2 tiveram uma visão que prestou, só 2 entraram na terra. Então muito cuidado com quem você compartilha os seus problemas e até mesmo as suas vitórias. Cuidado, viu? Porque tinha incrédulo ali, ó, e o povo era de Israel, era gente cristã, dizia-se cristã, mas olha lá o que aconteceu, e os confrontou dizendo que Deus iria lhes entregar Canaã, mas os 10 insistiram que era impossível, ou seja, não mexe com esse negócio não, senhor. Essa história de lá de tarde, juntar com essas mulheres, povo desocupado, essas mulheres porque não tem o que fazer, o que você vai fazer lá? Você vai para lá, você volta, você não muda nada, fala, mas eu estou no lugar certo, eu estou indo no lugar certo, é ali que Deus fala comigo, e é ali que eu vou começar a receber de Deus aquilo que eu preciso receber. Então, confronta essas pessoas que muitas vezes te rodeiam e quer ver a sua derrota, quer ver o seu fracasso, não quer te ver entrando na terra prometida. Quantas pessoas às vezes eu atendo? Um dia eu atendi uma menina, uma jovenzinha casada, e eu fui e falei, eu gosto sempre de analisar lá para trás, como é que foi esse casamento, debaixo de que bênção que foi, de que promessa, e de repente ela falou assim, ela me contou a história dela, e foi tudo debaixo da bênção do Senhor, da mãe, do pai, dos pastores, né? Ele era uma bênção.
E hoje começou a andar com os espias, os outros 10, né? Deixou de andar com os 2 que viram a terra. E daí ela falou, pastor, o que eu faço? Falei, luta por esse casamento. Ela falou, pastor, a senhora foi a única pessoa até agora que falou para mim lutar por esse casamento. Falei, não acredito. Foi. Falei, então luta. Luta pelo que é seu. Não entrega o que Deus te deu na mão do inimigo e nem das conselheiras, porque existem conselheiras que só estão querendo ver a sua solidão como elas passam. Porque tem mulher que aconselha você a fazer porque ela já está sozinha e para não estar sozinha vai te levar como companheira dela. Então, muito cuidado com esses conselhos. Encarar os desafios. Nós precisamos encarar os nossos desafios, irmãs. Eu sei que não é fácil às vezes. Eu sei que já tem 21 anos que eu estou com Jesus. E eu tenho o privilégio, a graça, a misericórdia de Deus de ver os meus filhos, o meu esposo no altar do Senhor, sem nunca ter voltado atrás. Mas vocês pensam que eu me acomodo com isso? Vocês pensam que porque eu vejo a maturidade da Marília e do Murilo, a maneira como Deus tem usado o meu esposo, você pensa que eu descanso? Você pensa que eu me glorio na minha própria carne por isso? Não. Eu tenho muito temor de tocar na vida das pessoas, de falar mal da vida das pessoas, de tocar nas pessoas pelas costas, porque quando você virar a sua frente, vai vir para você mesmo. Não é todo momento que você está de costas para um lado só. No mesmo momento que você está caminhando para cá, suas costas estão para cá, você pode caminhar para o outro lado e essa flecha vai atingir você mesma. Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós falamos. Ter comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, possuímos um espírito diferente. Nós somos capazes, irmãs, de enxergar a situação de maneira diferente. Não está dando certo, mas olha, já passou uma semana, não mudou o problema, mas a minha força está grande. Então, o que nós temos que fazer? Nós somos capazes de conquistar a terra, de passar pelos problemas, sem que os problemas nos vençam, porque mais forte é o que em nós do que o que está no mundo. Muitas vezes você se esconde com o seu problema, sabe onde você vai dar? Você vai parar numa caverna, você vai parar numa depressão, de tanto você se maquiar, que está tudo bem, porque eu não posso contar. Se eu contar, vão expor minha vida. Se eu contar, eu vou entregar uma arma na mão do bandido. Irmãs, vamos acabar com isso. A pessoa que vai te ouvir, procura uma pessoa idônea. Se você está num grupo hoje e você tem que compartilhar uma coisa muito pessoal sua, que você não quer se abrir para o grupo, então procure, marque com a sua líder. Marque com ela um outro dia da semana. Nós estamos aqui, não é só para ficar sentada com vocês aqui não, já falei isso para as líderes, para as colíderes, nós estamos aqui para acompanhar vocês, a viver o seu problema. Eu não sei se nós vamos dar conta dele não, mas nós vamos te ajudar, nós vamos somar força com você, para entrar na terra prometida, para você poder se lambuzar do mel, dos favos de mel, sorrir com alegria. Então, se você tem algum problema e não quer compartilhar no grupo, chama a sua líder em particular. Eu quero marcar um horário com você. E se quiser marcar horário comigo, com a Valéria, com a pastora Tereza, com a pastora Edileuza, com a pastora Maria José, nós somos muitas pastoras que estamos aqui, a pastora Carmen Fófano, para atender você. Mas não fica segurando, ruminando o seu problema e entrando aqui, dando aquele sorriso maravilhoso, com aquele brinco maravilhoso, com aquele perfume que exala, mas lá dentro está assim, corroendo, moendo por dentro. Faz isso não. Viva mais tempo como Josué viveu, 110 anos, debaixo da bênção do Senhor. Obedecer a palavra de Deus. Ele andava em obediência, não ficou parado, teve uma atitude, por isso atraiu a glória de Deus para si. Se você quer atrair essa glória, faça como Caleb, ande em obediência. E obediência é obedecer, gente, é descer mesmo, não tem outra atitude. Ah, mas a senhora porque não sabe. Para quem que eu vou humilhar? Que tipo de homem que eu tenho? Que tipo de família é a minha? Mas eu sei o tipo de mulher que Deus está levantando neste lugar.
para poder vencer os obstáculos e os problemas que porventura forem apresentados a você, a sua casa. Nós precisamos também ser corajosa. Está havendo problema? Tá, mas eu tenho coragem, porque não sou eu não. Deus é que vai na minha frente, o Senhor é que cuida para mim, a peleja não é minha, eu tenho só que ficar de pé. Fica de pé, em oração, em consagração, em cântico. Está ruim lá na sua casa? Pega um sonzinho, coloca um CD. Coloca uma música e começa a cantar. Não vai ouvir música do mundo, não. Paula Fernandes é muito bonita. Eu estou vendo muito crente ouvindo Paula Fernandes. Vejo às vezes no Facebook e falo, meu Deus, tem tanta música bonita para se ouvir, tem tanto louvor, porque música você ouve, você escuta. E recebe muita coisa ruim, muita seta. Agora o louvor não. Quando você ouve o louvor, você está sendo ministrada por Deus. De repente você está triste, começa a cantar, já não sabe. Meu Deus, parece que não. Saiu aquela dor. E não foi preciso nem de eu ligar para a pastora Cássia. Eu estou vencendo, sabe por quê? Você vai começar a descobrir que existe uma força maior do que a sua fraqueza. Confiar na presença de Deus, foi o que eu já disse. Somos cristãos como Caleb ou somos descrentes israelitas? Quando Deus fala, devemos acreditar nele sem reserva, agir segundo a sua palavra, administrar o seu tempo, o tempo de conversa com seus filhos, o tempo de conversa com seu esposo, o tempo ali na comida, na mesa, procurar a família, estar sempre administrando esse tempo. Se não almoçam junto todos os dias, mas pelo menos jantam junto todos os dias, ou lancham junto todos os dias. Como eu sinto falta dos meus filhos na minha casa por conta dessa comunhão. Mas quando vem final de semana, eu faço questão de ficar nós 4 lá em casa. 6, eu, o Carlos e os outros 4. Agora o Isaac mais 5, que é o meu netinho, né? Que vai chegar em nome de Jesus. Então, eu faço questão disso. Já que nós não podemos no domingo, por conta da escola bíblica dominical, isso é feito lá em casa ao sábado. Então, começa a resgatar isso aí com seus filhos, com seu marido, porque é muito bom, vale a pena, você não vai perder nada com isso. Conquista da terra, requisitos básicos para alcançar excelentes vitórias. Será que assentada você é capaz de enfrentar algum inimigo, algum golpe e sair ilesa dele? É difícil, não é? Por isso que às vezes nós vamos ler a palavra, fica de pé. Às vezes a gente vai fazer uma oração de guerra, a pessoa ajoelha, eu falo, levanta, nós vamos guerrear agora. Nós vamos guerrear. Então levanta, está difícil, entra na sua casa, ministra na sua casa, intercede na sua casa quando você estiver sozinha, vai para o quarto, repreende o inimigo, repreende o espírito de contenda, de confusão, de separação, de desamor, de incredulidade, de cegueira espiritual. Quando seu marido não estiver, vai do lado da cama dele, ajoelha, põe a mão ali, ora e pede, Jesus, eu quero esse homem inteiro, eu quero ele de volta para o Senhor, eu quero um homem cristão, um homem que ama o Senhor. Fala mais com o Senhor do que com o próprio homem. Então nós precisamos estar de pé e nos esforçar na presença do Senhor, para que nós possamos alcançar as nossas vitórias e olhar para frente. Eu quero até ler esse versículo que está no livro de Isaías 43. Vou ler para você. Isaías 43, 18. Diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, para você se levantar, você tem que deixar o seu passado para trás. Eu vi uma entrevista ontem na televisão com aquela Bibi, uma cantora. Estava passando, acho que no Fantástico ou na Record, não sei. A menina perguntou para ela assim, e do seu passado? O que a senhora tem a dizer? Ela está com 90 anos. Alguém viu essa reportagem? Você viu que forte, que vigor daquela mulher com 90 anos, cantando. Aí ela perguntou para ela, você viu? Ela falou assim, e o seu passado? Ela disse, eu não tenho passado, eu não vou falar de passado, eu estou no presente.
Então, tem hora que você tem que fazer isso, você está no presente, não vive o passado não, o passado foi ontem, já acabou, foi embora. Eu me lembro quando eu fui levar o Murilo para Brasília, quando ele passou para a medicina, Deus me falou essa palavra, e eu tenho anotado aqui o dia que eu levei ele, Deus me deu essa palavra, e eu liguei o rádio, estava eu, o pai dele e ele no caminho. Eu tive uma luxação no braço bem no dia de levar ele. Eu fui subir para pegar uma mala, caí e torci o braço. Eu tenho ler, então aí já dificultou tudo. Mas eu segurei esse braço, fui daqui em Brasília, porque era a festa, a abertura do curso de medicina, um glamour, a faculdade dele é só de medicina, não tem outro curso. E ali ia estar ministro, ia estar o governador de Brasília, e muita gente. Eu falei, eu não vou fazer meu filho perder essa formatura. E eu fui com o braço segurando, firmada num travesseiro. Sabe até que hora, irmãs? Eu fui engessar meu braço, era 6h. Porque eu disse, Deus, hoje é um dia único e especial na vida do meu filho. E eu não vou roubar o brilho, essa alegria do coração dele por isso. E quando eu cheguei no hospital para engessar o braço, lá tinha muitos médicos, o ortopedista me atendeu. No final, eu chamei. Ele foi apresentado na mesa ali como ortopedista, até isso Deus preparou. No final fui, chamei e perguntei para ele. Ele falou, a senhora já deveria ter ido na hora que a senhora chegou. Mas eu fui, quase morri de dor para pôr esse braço no lugar. Voltei com o braço engessado, mas voltei feliz, sem murmurar, porque aquele dia foi um dia de alegria na vida do meu filho. E eu não queria considerar as coisas que tinha passado. Aconteceu, foi cedo, a formatura era à noite, falei, vamos embora. Então, muitas vezes, o seu passado atrapalha você a romper as coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Então, não considere as coisas antigas, a não ser para glorificar e exaltar o nome desse Deus que tem colocado você de pé, para estar aqui nessas tardes, para batalhar a favor da sua vida e do seu lar. Destruir as armas antigas, nós precisamos de lançar fora, irmãs. O ódio, o espírito de vingança, o espírito de injustiça. Sempre eu acho que eu sou injustiçada. Lança fora essas armas, porque Deus quer te colocar nas suas mãos uma arma para a sua vitória. Quer colocar na sua mão a espada, o escudo da fé, o capacete da salvação. Quer cingir os seus lombos com a palavra da justiça. Quer preparar os seus pés com o evangelho para você marchar e ir para frente. Vamos embora, fala para sua irmã, vamos embora, irmã, deixa essa dor sua para trás, vamos viver vida nova, não considera as coisas antigas não, porque sabe o que o diabo quer? Ele quer que você se assegure as coisas que te faz sofrer, que te faz trazer dor, para te desanimar. Então não deixa, não considere essas coisas, a não ser que seja para glorificar o nome do Senhor, a não ser para dar glória ao nome do Senhor, porque do contrário, você vai destruir todas as armas. Sabe como que você vai destruir? Buscando em oração, buscando em Deus, sem titubear, sem vacilar, sem cochear em dois pensamentos. Vai para frente. Ah, como que eu sei, pastora, se é de Deus, se não é? Eu vou te dar um exemplo, vou te dar uma dica. As coisas de Deus te trazem alegria e paz. Quando você começa a ficar inquieta, pode ter dúvida, não vem de Deus. Sempre a primeira palavra que sussurra no seu ouvido é a palavra do Senhor. Se você estiver em comunhão com Ele também, né? Porque se não tiver, você sabe, você vai ouvir muita coisa. E as promessas, olha as promessas que nós temos, que eu e você vamos receber nessa tarde. Promessas, ninguém será capaz de impedir a sua caminhada. E eu abri um parênteses, a não ser você mesma. Então fala assim, eu decidi levar avante a minha caminhada com o meu Deus. Amém? Serei contigo. Lá em Isaías 49:15, deixa eu ler esse versículo também para vocês. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadece dele, o filho do seu ventre?
Mas ainda que esta se esquecesse, todavia me não esquecerei de ti. Sabe por quê? E o versículo continua aqui: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, Ramachoranás, e os teus muros estão continuamente perante mim. Josué teve que marchar, ele recebeu a promessa de Deus, foi colocado no lugar de Moisés, tinha medo, mas ele foi porque ele tinha uma promessa. Deus falou com ele: ser forte, ser corajoso, então você precisa. E ele entrou na terra. Irmãs, ele viveu tantos milagres, você tem vivido tantos milagres, você tem visto coisas tão lindas acontecer. A única coisa que você não pode esquecer do seu passado são dos benefícios que Deus tem feito para mim e para você. Josué passou ali, viu com Moisés, atravessou o Mar Vermelho, viu a arca, viu o codorniz, viu chover, cair do céu as aves, viu ser transformado. Ele viu todos os milagres porque ele andou com Moisés. Mas aí Deus fez os milagres ali. Quando ele chega, a primeira coisa que ele tinha que fazer é atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão, e era na época de mais cheia, aquele momento, a época que eles atravessaram, foi a época que o Jordão estava assim, cheio de água, transbordando pelas beiradas de água. Mas ele disse: olha, manda o sacerdote na frente, aleluia. Se você pudesse contemplar, às vezes eu começo a ler essa palavra, eu fecho os meus olhos e eu vejo aquele mar abrindo, aquela imagem maravilhosa, o povo atravessando de pé enxuto, a arca sendo passada ali pelo sacerdote, a arca da aliança que é passar no meio nosso, na sua casa, está dentro da sua vida. Deixa essa arca passar. O Deus vai tirando as barreiras, vai derrubando as muralhas. E eles atravessaram ali, e a Bíblia diz que eles deixaram 12 pedras ali. Ele disse: deixa 12 pedras aqui e leva 12 lá para fora, para montar, para fazer um altar. O seu passado vai servir, sabe de quê? De altar, para você glorificar o nome do Senhor. Antes era ingratidão, hoje é gratidão. Antes era ódio, hoje é amor. Antes era ira, hoje é a paciência. O altar que nós precisamos construir é isso. Então eu fiquei pensando: Deus, quando o rio fechou, aquelas pedras ficaram ali dentro. As pedras, isso na nossa vida, isso é eu que estou falando, o Espírito de Deus está soprando aqui no meu ouvido agora. Aquelas pedras que foram cobertas por aquele rio, é para você lançar também no mar do esquecimento as coisas que têm te feito sofrer, as coisas que têm te feito chorar, não de alegria, mas é isso que Deus quer. E as outras 12 pedras são as pedras que nós vamos montar um altar e nos alegrarmos no Senhor. E olha a promessa que Deus tem para mim e para você também, porque nós estamos contando a história de Josué e Caleb. E foi uma história escrita 2000 anos atrás, eu não sei nem quanto tempo aqui do Caleb. Mas nós estamos lendo e vivendo essa história. Daqui 10, 20, 30, 40 anos, alguém vai viver a minha história e a sua. Eu vejo hoje, já fico pensando no meu neto, eu falo, ele vai contar: olha, a vovó fazia assim. Os meus filhos vão dizer: olha, a sua avó fazia assim. A sua avó orava, sua avó falava de Jesus, a sua avó estava no altar de Deus, o seu pai canta, a sua tia canta, a sua avó, a sua bisavó orou, a sua bisavó fez um caminho para a arca de Deus passar, né, minha sogra? Para que nós pudéssemos colher fruto. Então seja essa arca, passe por meio do Jordão, mas saia do outro lado com as 12 pedras da sua vitória, em nome de Jesus, porque a promessa, Ele não vai nos desamparar, Ele vai dar longevidade de vida. Olha lá em Josué 24, se você for ler a palavra, você vai ver, Josué viveu 110 anos, e com vigor. Com 85 anos ele ainda esnobou ainda. Falando: eu com 85 anos sinto aquele mesmo vigor dos 40. E eu quero ser assim, em nome de Jesus. E no Josué 1:8, eu quero ler essa aí. Abra a sua Bíblia também, para você ler essa palavra tão maravilhosa. Eu quero que você saia daqui hoje, crendo que a sua vitória já chegou. O tempo de Deus já chegou. Nós não estamos sozinhos, irmãs, nós não estamos desamparadas, nós estamos servindo um Deus que é um Deus poderoso. Olha aqui, fala assim: e depois destas coisas,
Sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timanete Sera, que está no monte de Efraim para o norte. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué. Então, Israel serviu a Deus todos os dias de Josué. Sabe por quê? Porque Josué influenciava as pessoas que estavam ao lado dele a fazer coisas boas. Que tipo de influência você tem provocado nos seus filhos, na sua família, na sua casa, na sua parentela, no seu trabalho? Que tipo de influência que você tem programado? Engrandecer, essa aí eu acho tremenda, esse eu vou ler também. Engrandecer-te, Josué 3:7. A palavra de Deus é tremenda. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Vamos ler essa palavra? Abre a sua Bíblia e você vai pôr o seu nome. Você vai colocar o seu nome no lugar, na palavra que está aí, Josué, tá bom? Nós vamos ler em bom e alto som. Você que não tem Bíblia, leia. Eu quero que todas leiam isso agora. Não converse agora. Leia a palavra de Deus. Sabe por quê? Você vai liberar nessa tarde uma palavra profética para a sua casa, para o seu lar, para a sua vida, através desta palavra que está escrita aqui. Vamos lá? E o Senhor disse a Marisete, você vai colocar o seu nome. E o Senhor disse a Marisete: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Glória a Deus! Dê uma salva de palmas a esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que nos trouxe aqui nessa tarde. E nós vamos encerrar. Eu vou encerrar com esse slide aqui, com essa outra parte. Espera lá. Josué foi um homem que conquistou. Josué foi um homem que não titubeou. Eu acho que não vai dar para sair aqui agora o último slidezinho que eu coloquei. Eu pus assim, ó: Josué creu, confiou no Senhor durante toda a sua vida e também ensinou a sua família a ouvir a voz de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Então fala, bate no seu peito. Fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos.
De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.